E aí, pessoal, mais um conteúdo aqui pro César Cidade Dias falando de Grêmio no YouTube. Lembrando, chame seus amigos, converse, coloque os gremistas aqui, porque aqui é um assunto papo de gremista para gremista. Mas hoje eu quero falar sobre um fenômeno que eu tô enfrentando aí nas redes sociais, que eu tenho lido e tem me preocupado. Eu queria colocar para vocês alguma reflexão sobre isso. Eu vejo uma crítica muito grande dos gremistas em relação a Luan. Por que a crítica? Porque o Luan não está indo bem lá no Corinthians e o pessoal justifica a saída dele, dizendo, viu, eu tinha razão, o Luan não tinha mais que estar aqui, tal, e criticando muito o Luan. E eu vou dizer o seguinte para vocês, isso é papo de Colorado, isso é coisa da Ive. Diminuir o Luan não serve em nada para os gremistas, nada. Quem é Luan na história do Grêmio? Luan é talvez a grande figura do resgate dos títulos do Grêmio. Por que criticar o Luan para justificar uma ação da diretoria? Não precisa. Ele não é mais jogador do Grêmio, já não precisa mais torcer por ele. Mas não vamos diminuir ele, principalmente publicamente. Não precisa. Luan, quem foi Luan? Vocês lembram do 5-0? O que ele fez naquele jogo? Vocês lembram quem é que levantou em defesa do Grêmio para responder ao Sacha, por exemplo, naquele deboche que ele fez lá, a famosa valsa do Sacha? Foi Luan. Vocês lembram lá em BH, naquela semifinal da Copa do Brasil, quem é que fez o gol, quem é que foi o grande nome? Foi Luan. Vocês lembram quem foi o rei da América? Foi Luan. É verdade que ele saiu do Grêmio, ele não joga mais no Grêmio e ele tá tentando outro caminho. Mas a gente não precisa diminuir ele por isso. A gente não precisa criticar o Luan para justificar que ele não tá mais no Grêmio. Pelo contrário, eu vou lembrar uma história aqui, para os mais antigos talvez saibam, o Renato saiu direto, o Renato, ídolo do Grêmio, saiu direto para o Flamengo e aconteceu o mesmo fenômeno. O mesmo fenômeno. Deixem que os colorados falem. Nós não precisamos falar. Nós não precisamos falar. Nós podemos até imaginar, pô, o Grêmio fez um grande negócio. Não precisamos falar. Nós temos que ficar quieto. Por quê? Porque ele está na história. E ele está na história com a camisa 7 do Grêmio. Ele não está na história porque ele fez isso ou aquilo, ou porque ele fez noite, ou porque ele não fez noite, ou porque ele parou de jogar, porque ele não jogou, porque a gente acertou por vender ele agora. Não. Ele está na história pelo que ele conquistou dentro do campo para o Grêmio, pela alegria que ele deu para os gremistas. E agora alguns dos gremistas estão dando combustível para os inimigos. Por quê? Porque diminui ele, porque tenta dizer que ele acabou. Para quê? Deixa que ele vibre lá. Deixa que ele tente a vida dele. Tentem respeitar a figura do ídolo, porque ele foi ídolo aqui. Então, me parece que esse é um assunto que só dá força para quem não gosta do Grêmio. Porque para o Grêmio, diminuir um ídolo dele, qual é a necessidade de diminuir um ídolo do Grêmio? Eu não consigo entender. Eu entendo até que muitas vezes algumas manifestações sejam para justificar a venda dele. Ótimo, é uma venda, ele não é mais, a gente não precisa torcer pro Corinthians. Não é isso que eu estou dizendo. Mas a gente não precisa externar que foi bom ele sair, que ele agora o Grêmio acertou. Não, ele vai continuar sendo o ídolo do Grêmio, indo bem ou mal. Nós não precisamos nenhum tipo de manifestação nesse sentido. Então me parece, só queria colocar essa reflexão para vocês aí, para a gente pensar sobre isso. Por quê? Porque isso é, quem adora o fato dele ter fracassado, não somos nós gremistas. Não somos nós gremistas. Quem adora o fato dele ter fracassado são os colorados, que sofreram muito com o talento dele. Essa é a verdade. Quem é que sofreu com o talento dele? Os adversários do Grêmio. Então nós, gremistas, temos que preservar o ídolo, preservar a figura do ídolo. Isso serve para o Luan e serve para tantos outros, né? Mas o Luan talvez seja o mais emblemático desses, porque ele foi muito bem e depois ele não foi bem. E o Grêmio vendeu. Ponto. Só que mesmo vendendo, a figura dele, ela supera isso. Ela está acima disso. Então reflitam, principalmente os que se manifestam tentando justificar a saída dele, dizendo, viu, ele foi mal. Não. Ele foi fazer outra coisa, ele foi em outro caminho, ele foi para outro clube. Nós não precisamos torcer para o Corinthians, pelo contrário, eu não gosto do Corinthians. Agora, nós precisamos olhar a figura dele e o que ele representou. Criticar o Luan é dar ferramenta para quem não torce para o Grêmio. Me parece que essa é a reflexão que eu queria colocar para vocês, não sei o que vocês pensam. Coloquem, entrem no canal, lembrando que esse
é um canal de gremista para gremista, César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, e eu queria muito a participação de vocês. Chamem mais gremistas para cá, deem essa opinião, peçam conteúdo, a gente vai discutindo, conversando e construindo esse canal juntos, porque assim, gremista para gremista, eles estão sempre assim, e a gente tem que sempre conversar pensando no bem do Grêmio. Vamos até a próxima, e por hoje é isso aí. Pensem, criticar o Luan não interessa aos gremistas.